O inferno que ninguém quer falar, mas a Bíblia revela. Você já reparou como quase ninguém prega mais sobre o inferno? Nos púlpitos modernos, o inferno virou um tabu, assunto incômodo, arcaico, algo que muitos preferem ignorar, mas que a Bíblia revela com clareza assustadora. E o mais chocante é que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso mesmo. O próprio Cristo, o Cordeiro manso e compassivo, fez advertências duríssimas sobre o destino final daqueles que rejeitam a verdade. Mas por que será que isso acontece? Porque, em um tempo em que a humanidade está mais longe de Deus do que nunca, o inferno virou apenas uma figura de linguagem, um simbolismo do sofrimento interior? Será que o inferno é real, literal, eterno? Ou será que a tradição exagerou? E Deus é amor demais para punir alguém? Neste vídeo, vamos abrir as Escrituras como talvez você nunca viu antes e descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno, por que ele existe e para quem foi criado, como ele funciona, e se já está ativo. O que Jesus viu e avisou sobre esse lugar e, acima de tudo, o que isso revela sobre o caráter de Deus. Mas atenção, essa não é uma jornada leve. É um mergulho profundo no que há de mais sombrio no mundo espiritual. Porque antes de entendermos a luz, precisamos encarar as trevas. O que é o inferno, segundo a Bíblia? Primeiro, precisamos limpar a mente dos mitos. O inferno não é um reino de Satanás com trono e tridente. Não é uma caverna cheia de monstros vermelhos. Não é uma metáfora psicológica inventada pela religião. Na Bíblia, o inferno é descrito com nomes diferentes, nuances espirituais distintas e funções específicas. As palavras originais são Sheol, hebraico, o mundo dos mortos; Hades, grego, lugar dos mortos temporários; Geena, vale de fogo, símbolo de julgamento eterno; Tártaro, prisão para anjos caídos; lago de fogo, destino final após o juízo. Percebe como não estamos falando de um único conceito, mas de um sistema espiritual organizado, um ciclo de justiça eterna. O inferno não foi criado para os homens. Essa é uma revelação que muda tudo. Mateus 25:41 declara: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno não foi feito para você. Ele foi criado como uma prisão para rebeliões espirituais, não como o destino natural da humanidade. Mas então, como os homens foram parar lá? Essa é a parte mais dolorosa. Eles escolheram viver longe da luz. E a única coisa que resta longe da luz é escuridão. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa, e não foi com suavidade. Haverá choro e ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois ser lançado no inferno. Essas não são parábolas suaves, são alertas urgentes, vindos do próprio Filho de Deus, que veio para nos resgatar justamente desse destino. O inferno revela a justiça de Deus, não sua maldade. Como um Deus de amor pode permitir o inferno? A resposta é: justamente por amor, Deus odeia o mal. Justamente por ser justo, ele não pode ignorar a injustiça. O inferno não é um ato de crueldade. É o reflexo da escolha de quem rejeita permanentemente a graça. Deus oferece vida, mas ele não força ninguém a aceitar. E aqueles que recusam a luz caminham voluntariamente para o abismo. No próximo bloco, vamos explorar os detalhes espirituais do inferno descritos na Bíblia. E você vai descobrir por que esse lugar é muito mais do que sofrimento físico. É a separação total da presença de Deus. Um estado eterno de consciência, arrependimento e ausência de esperança. O inferno, como separação total de Deus, o sofrimento invisível. A maioria das pessoas pensa no inferno apenas como um lugar de fogo,
gritos e sofrimento físico. Mas, segundo as Escrituras, o tormento mais profundo do inferno não é o calor, é a ausência absoluta da presença de Deus. A luz se apaga para sempre. Em 2 Tessalonicenses 1:9 está escrito: os quais por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse é o pior juízo. A alma humana foi criada para habitar na presença do Criador. Nossa essência foi moldada para se relacionar com Deus. Estar longe dele é estar longe da razão da existência. É ter um vazio eterno dentro de si, sem possibilidade de retorno. Inferno. Um estado de consciência perfeita e dor espiritual. Ao contrário do que muitos pensam, a alma no inferno não dorme. Ela sente, pensa, lembra, arrepende-se, mas já não há mais tempo. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16:19-31, deixa isso claro. Jesus mostra um homem rico consciente no tormento. Ele sente sede. Ele enxerga do outro lado. Ele pede que seus irmãos sejam alertados. Esse relato não é uma fábula. É um vislumbre real da realidade espiritual pós-morte. O inferno, portanto, não é anestesia. É lucidez. É sentir tudo. Saber tudo. E não poder mudar mais nada. O inferno é irrevogável. No mesmo relato de Lucas 16, Abraão diz algo assustador. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não há pontes, não há purgatório, não há como apelar. A eternidade está selada após a morte. Por isso a Bíblia diz: hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O fogo que nunca se apaga. Jesus repetiu várias vezes: onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Marcos 9:44. Essa expressão ecoava a Gina, um vale em Jerusalém onde se queimava lixo e restos humanos, uma imagem viva do juízo. Mas Cristo usou essa imagem para falar de algo muito maior, um lugar onde o tormento é constante, como fogo que consome sem apagar. Isso nos mostra que o inferno não é apenas uma punição temporária. É a consumação eterna de uma alma que rejeitou o autor da vida. 2 destinos, céu e inferno. Não há terceira opção. Vivemos num tempo onde tudo é relativizado. Mas a Bíblia é clara. Estreita é a porta, e larga é a estrada que leva à perdição. Mateus 7:13-14. Não há zona cinzenta. Não há neutralidade espiritual. A escolha que você faz agora, viver com ou sem Deus, reverberará por toda a eternidade. O inferno não é injusto. Ele é o reflexo da liberdade. Se Deus não desse ao ser humano o direito de rejeitá-lo, não haveria amor verdadeiro. Não haveria livre-arbítrio. Seríamos autômatos. O inferno existe porque Deus respeita sua escolha. E isso é tão forte que ele permite que pessoas feitas à sua imagem escolham viver eternamente longe dele. Isso não é tirania. Isso é justiça, misturada com dor. Avisos ignorados, destinos selados. O inferno não está vazio, mas ele também não é povoado por inocentes. Todos que lá estão receberam algum chamado, alguma luz, algum alerta, mas escolheram seguir outro caminho. E é por isso que este vídeo é mais do que informação. É um alerta espiritual. Você ainda tem tempo, ainda está respirando. Ainda pode mudar o seu destino eterno. No próximo bloco, vamos explorar como o inferno se conecta com Satanás e os anjos caídos, e por que o destino final deles já está selado, mas ainda não cumprido. O inferno e o destino de Satanás. A prisão da rebelião eterna. Muitos imaginam que o inferno seja o trono de Satanás, um lugar onde ele reina, governa e tortura as almas que ali chegam. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Na verdade, Satanás teme o inferno. Ele não é senhor do lugar. Ele será o prisioneiro mais envergonhado. Quem é o verdadeiro senhor do inferno? A Bíblia mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas.
inclusive sobre o inferno. Em Apocalipse 1:18, Jesus diz: Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Percebe? Jesus tem as chaves, não Satanás, não os demônios, não os anjos caídos. O inferno não é uma república independente. É um território da justiça de Deus. O Tártaro, prisão dos anjos rebeldes. Segundo 2 Pedro 2:4, há um local específico chamado Tártaro, reservado para certos anjos caídos. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão, reservados para o juízo. O termo inferno aqui, no original grego, é Tártaro, um abismo profundo, um tipo de prisão espiritual temporária. Esses seres caíram em uma rebelião contra Deus tão grave que foram aprisionados antecipadamente, mesmo antes do juízo final. Isso nos mostra que o inferno já funciona como prisão espiritual. Há diferentes níveis e dimensões desse lugar. Nem todos os demônios estão soltos. Alguns já estão acorrentados. Satanás e o Lago de Fogo. O destino final de Satanás está escrito com clareza em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse é o último estágio do inferno, o lago de fogo. Não é temporário, não é simbólico, é eterno, e será o lugar onde Satanás será punido. Seus aliados espirituais serão julgados. Todos os que rejeitaram a verdade também estarão. O inferno não é o domínio de Satanás, é o fim dele. A guerra espiritual ainda está em curso. Embora o destino de Satanás esteja selado, ele ainda atua, porque o tempo do cumprimento final ainda não chegou. Por isso, ele continua enganando. Ele semeia dúvidas sobre o inferno. Ele distorce o caráter de Deus. E quanto menos se fala sobre o inferno, mais Satanás consegue arrastar almas para lá, em silêncio. A grande mentira: o inferno não existe. Uma das estratégias mais perigosas do inimigo é essa: convencer o mundo de que o inferno é só metáfora. Essa mentira anestesia a consciência. Faz as pessoas pensarem: Deus é amor demais para punir. Todos vão para o céu no final. Basta ser uma boa pessoa. O inferno é invenção da religião. E com isso, o mundo marcha calmamente para o abismo. A justiça eterna é parte do DNA divino. Muitas pessoas só querem ouvir sobre o Deus do amor, mas esquecem que Deus é igualmente justo. Na cruz, vemos o amor e a justiça se encontrarem. Jesus carregou o inferno sobre si, para que ninguém precisasse ir para lá. Mas se a cruz for rejeitada, a única coisa que resta é o julgamento. O inferno é o eco final da rebelião cósmica. O pecado não começou na terra. Ele começou no céu, com a rebelião de Lúcifer. E o inferno é a resposta eterna de Deus a essa rebelião. Um lugar de separação. Um lugar de vergonha espiritual. Um lugar onde o orgulho é despido e a verdade é imposta. Por isso, quem ainda insiste em se rebelar contra Deus acaba herdando o mesmo destino do primeiro rebelde. No próximo bloco, vamos ver como o inferno aparece nas profecias e no Apocalipse e por que ele está mais próximo do que imaginamos. Prepare-se para entender como as peças finais do juízo eterno já estão se encaixando. O inferno no Apocalipse. A justiça que está se aproximando. O livro do Apocalipse não é apenas um conjunto de visões misteriosas. Ele é um mapa da consumação do plano de Deus, incluindo o juízo final. E sim, o inferno está no centro desse juízo. Mas o que poucos percebem é que o inferno já começou a se mover. O juízo já está em curso em Apocalipse 6, os selos são abertos um a um. Cada selo libera dor, guerra, fome, peste. E com eles, o prenúncio do juízo eterno começa a se manifestar na terra. Quando o quarto selo é aberto, aparece um cavaleiro assustador. E olhei, e eis um cavalo amarelo,
E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Ap 6:8. A morte vai à frente, mas o inferno vem atrás. Isso é simbólico, mas é real. É como se o inferno estivesse recolhendo as almas daqueles que tombam, um a um, à medida que o caos se espalha. O inferno não está vazio. Ele está aguardando. Apocalipse 20 nos mostra algo solene. E o mar deu os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Ap 20:13. Ou seja, o inferno atual não é o fim. Ele é um depósito espiritual, aguardando o julgamento final. Depois disso, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ap 20:14. O inferno será absorvido pelo juízo eterno. Deixará de ser uma prisão temporária, para se tornar uma punição eterna. Estamos vivendo os últimos avisos. Jesus falou com clareza em Mateus 24. Guerras, fomes, pestes, aumento da maldade, amor se esfriando. Tudo isso é sinal de que o tempo está se fechando. E a porta da salvação também. O inferno já está se aproximando da terra, não como lugar físico, mas como realidade espiritual cada vez mais presente. A cultura está preparando as pessoas para o inferno. Observe o que está acontecendo ao nosso redor. Rituais satânicos em premiações. Filmes que romantizam o inferno. Músicas que exaltam o lado negro. Piadas sobre o demônio. Celebridades dizendo que vão para o inferno e não se importam. Tudo isso está dessensibilizando a humanidade, preparando as almas para aceitarem o inferno como natural, divertido ou até necessário. Mas essa ilusão terá um fim brutal. O livro da vida será aberto. Apocalipse 20:12 descreve a cena do juízo final. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e outro livro foi aberto, que é o da vida. Não importará sua posição social, sua fama, seu dinheiro, sua religião. O que decidirá tudo é: seu nome está ou não está no livro da vida. Se não estiver, será lançado no lago de fogo. Ap 20:15. O inferno é a última escolha humana. O inferno não será surpresa para ninguém. Ele será apenas a confirmação final de uma escolha feita ao longo da vida. A escolha de viver longe de Deus. Pessoas que disseram: não quero saber da Bíblia. Não preciso de um Salvador. Deus não manda em mim. Prefiro viver do meu jeito. Serão finalmente deixadas à sua própria vontade. Mas descobrirão, tarde demais, que sem Deus só resta dor, vazio e tormento. Ainda há tempo, mas o relógio está correndo. Deus não tem prazer na condenação. Ele diz em Ezequiel 33:11: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Por isso ele envia alertas. Por isso o Apocalipse foi escrito. Por isso você está assistindo a este vídeo. Não é para te amedrontar, é para te despertar. No bloco final, vamos revelar o que a Bíblia diz sobre quem pode escapar do inferno e o que você precisa fazer agora mesmo para selar seu nome no livro da vida. Como escapar do inferno e selar seu nome no livro da vida. Talvez você esteja se perguntando: se o inferno é tão real, tão terrível e tão próximo, como eu posso me livrar dele? Existe um caminho de salvação, mesmo para quem já errou tanto? A resposta é clara e poderosa. Sim, existe um caminho, e ele está diante de você agora. A porta da salvação tem nome: Jesus. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é uma das opções. Ele é a única porta de saída do inferno. Mas por quê? Porque Jesus já desceu às profundezas. Ele enfrentou a separação de Deus na cruz. Ele bebeu até o fim o cálice da ira divina. O inferno que era nosso. Ele carregou sobre si o sangue que anula a condenação. Romanos 8:1 declara:
Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é extraordinário. O sangue de Cristo apaga o decreto de morte. Ele corta as correntes espirituais, anula o registro de pecados, fecha a porta do inferno para sempre. Mas há uma condição: arrependimento e entrega. Como se livrar do inferno em 3 passos profundos. Se você quer ter certeza de que nunca verá o inferno, preste atenção a isso agora. 1. Reconheça sua condição. A Bíblia diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é bom o suficiente por si só. Não é sobre religião. É sobre reconhecer que você precisa de um Salvador. 2. Arrependa-se com sinceridade. Arrependimento não é apenas dizer "foi mal". É um lamento profundo, uma mudança de direção, um rompimento com o pecado. É como alguém que acorda num trem a caminho do inferno e decide saltar na primeira oportunidade. 3. Entregue sua vida a Cristo. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é uma aliança, um pacto eterno. Você pertence a Cristo, e o inferno nunca mais terá autoridade sobre você. Seu nome no livro da vida. Quando alguém entrega sua vida a Jesus, algo invisível e eterno acontece. Seu nome é escrito no livro da vida. E isso muda tudo. Na eternidade não haverá argumento. Não haverá explicação. A única pergunta será: está o seu nome aqui? E se estiver, você não verá o inferno. Você verá a glória. O inferno existe, mas você não precisa ir para lá. Neste momento, milhões seguem seus caminhos sem saber o que os aguarda após a morte. Mas você sabe. Agora, você sabe. E Deus te chama. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Último apelo. A escolha está em suas mãos. Você pode fechar este vídeo, seguir sua vida e esquecer tudo o que ouviu. Mas saiba, a eternidade não vai te esquecer. Ou você aceita o amor de Deus hoje, ou herda o juízo amanhã. O inferno não foi feito para você, mas se você insistir em viver sem Deus, ele será seu destino.